Alô! Hoje, dia 28 de junho de 2019, o inusitado programa Pulando a Cerca, que não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. O apresentador do programa sou eu, Daniel Sutoriansi, médico. O único apresentador do mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral, e continuou no ar. E por que pular cerca? É o seguinte: pular cerca por cima, pelo meio, por baixo. Porque a gente enxerga do outro lado. E o outro lado tem saúde, educação, cidadania, justiça, ciência e arte e lazer. O mundo, a gente não enxerga, é um problema. Então, o Pulando a Cerca é um pequeno programa, uma grande bandeira. Todos os nossos convidados para Pulando a Cerca são frações importantes da população do Brasil que há 519 anos vem pulando a cerca. Vamos convidar, hoje é um programa super especial, vamos convidar as três gostosíssimas, tesudíssimas professor da UFIA, Universidade Federal Fluminense, de matemática. Vamos chamar professora Suredi Duque. Pula cerca! Pulou! Senta! Vamos chamar a professora Cecília Fernandes. E pulou a cerca. E a professora Isabel Viana em pular a cerca. Olha só, isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, o programa repete o tempo todo. Um dia, boa tarde, boa noite. Olha só, professoras de matemática. Olha só, a matemática é uma coisa que só dá homens. E o tema hoje, a matemática com a mulher. A mulher, na matemática, é uma verdadeira equação, não é? Então, olha só, quem vai falar? Quem sorri, fala, você. Isso. A mulher na matemática. Fala sobre isso. É uma coisa tão inusitada, parece que é uma coisa tão diferente. E a mulher com a matemática. O pessoal gosta de matemática? As mulheres gostam de matemática exatamente como os homens, não tem a menor diferença. Só? A diferença é o contexto social. A matemática é muito estigmatizada, é considerada uma disciplina difícil. Isso não é um fenômeno brasileiro, no mundo inteiro ela é a menos amada para os alunos, mas foi tarjada de muito difícil. E durante muitos anos, os homens podiam resolver coisas difíceis, as mulheres eram poupadas disso. Então, esse estigma ficou na matemática. Mas as mulheres têm tanto talento para matemática quanto os homens. Exatamente. Por isso que a gente torce para pular o cerco. Exatamente. Pular o cerco com a matemática com as mulheres. Fala, professora. Então, Cecília. Daniel, nós temos muitas mulheres atuando na matemática hoje em dia, mais do que a gente imagina. Tá? Então, a gente tem a falsa impressão de que nós somos poucas, mas não somos tão poucas como a gente pensa. Tá? E, Cecília, por que a matemática é uma coisa tão difícil assim? Não é difícil. A matemática é um barato. É um barato. E qual é o barato? O barato da matemática?
O barato da matemática é que ela pode ser utilizada, ela está em todo lugar que você se depare, a matemática está presente. Está presente ali onde ele está fazendo a nossa filmagem naqueles aparelhos, está presente em todo lugar. Até para você dar um troco, para você não ser passado para trás, você tem que saber fazer matemática. Matemática está em tudo. Então, a matemática realmente está em tudo. E por que essa dificuldade e o aprendizado com a matemática? Eu acho, Daniel, que o que está acontecendo é que a matemática ela é passada apenas como uma decoreba. Ah, decoreba. E a matemática não é isso. E quem é que está passando a matemática como decoreba? Olha, eu acho que são os professores. Então, essa visão colonialista é decoreba, só para emburrecer. Nem sempre é decoreba. Nem sempre é decoreba, mas a maior parte do ensino, né, ele é apresentado apenas como fórmulas. Você não vê muita motivação, não se fala muito da história da matemática, que é uma maneira muito bacana de você poder estimular as crianças, os jovens, né? Você pode trazer atividades para as crianças com material concreto, para atrair mais as crianças para a matemática, e isso, em geral, não é feito. Tá? E, olha só, vamos passar para a Isabela, que é professora de matemática na escola, né? Isso, não. Na verdade, eu não sou professora da UF, né? Como você tinha falado, são elas duas. A Sueli foi professora da UF, a Cecília é professora da UF. Você é professora. Eu fui aluna da UF, então, me formei na UF, fiz licenciatura em matemática, então eu sou habilitada a dar aula em escola, mas no momento eu estou fazendo mestrado, porque eu quero seguir a área da pesquisa, eu quero ser pesquisadora em matemática e poder lecionar universidade um dia, em universidade. Eu tive o prazer de ser aluna da professora Cecília. Infelizmente, não fui aluna da professora Sueli Druck, mas professoras como elas, matemáticas como elas, que me inspiraram a fazer matemática. Então, Isabela, você falou em pesquisa. Como é que é pesquisa em matemática? A pesquisa em matemática tem muitas áreas, né? Eu ainda não defini a minha, mas como Quais são as áreas? Tem várias. Tem a matemática pura, que tem topologia, que tem álgebra, tem análise, tem várias coisas. Que negócio é matemática pura? Como é que é? Matemática pura, acho que as professoras podem falar melhor do que eu, mas é que ainda não tem uma aplicação clara para o que está sendo estudado, mas que algum dia pode ser útil, né, para alguma aplicação. Em matemática aplicada, você já tem um problema, né, real, e aí você estuda maneiras, fórmulas, programas de computador que vai poder solucionar o seu problema. Vou perguntar a Sueli o que é matemática pura. Olha, o programa é da UniTV, uma televisão universitária, aberto a todo mundo. Então, a gente vamos desvendar o que é matemática pura. É importante isso. Todas as áreas da ciência, você tem a ciência pura e a ciência aplicada. E você tem a matemática pura e a matemática aplicada. A área de pura, como a gente chama, ela produz conhecimento. E a aplicada produz a tecnologia usando os conhecimentos que foram produzidos pela matemática pura ou pela ciência pura. Então, na área pura, a gente produz conhecimento. E no caso da matemática é mais forte, porque no caso da matemática, cada resultado que você obtém é uma verdade eterna, diferente das áreas experimentais, como física, como medicina, que às vezes as verdades são por época. Muda. A matemática não. Da feita que você fez um teorema, ele é uma verdade para o resto da humanidade. Nunca mais ele acaba, como é o Pitágoras, o nosso velho Pitágoras e bom Pitágoras. Né? Você lembra do Pitágoras, Daniel? Ué, o triângulo. Não é? Olha só, vou perguntar a Cecília, qual foi o grande problema com a matemática dentro da tua turma na UF? Problema da matemática na UF? Qual a coisa mais interessante que aconteceu? Lembra?
Da minha formação? Formação da tua turma na UF. O que aconteceu de mais interessante? Olha, Daniel, eu sou professora titular da UF, né? Eu fiz meu doutorado nos Estados Unidos, né? E, assim... E qual foi o grande acontecimento que você lembra? Então, o grande acontecimento, assim, foi eu ter sido premiada lá nos Estados Unidos. Isso foi uma coisa muito bacana. Eu ganhei 4 prêmios lá nos Estados Unidos. Eu ganhei um prêmio pela pesquisa que eu realizei. Eu dei um contra-exemplo para uma versão de um teorema num caso linear. E o meu orientador e o grupo dele de pesquisa, eles achavam que o resultado era verdadeiro e eu apareci com um contra-exemplo, né? Elas sabem muito bem o que é um contra-exemplo. O que é o contra-exemplo? Então, você tem uma afirmativa, uma sentença, e aí você mostra que ela é falsa dando um exemplo. É um exemplo para mostrar que uma certa afirmativa é falsa. E em matemática é muito difícil você dar um contra-exemplo. E eu ganhei um prêmio pela pesquisa realizada por causa de eu ter dado esse contra-exemplo, porque pessoas da área estavam achando que o resultado era verdadeiro. Então, isso foi um acontecimento muito bacana. Teve uma festa. Eu fui presenteada pela presidente da universidade. Eu ganhei um diploma, né, ao mérito, e ganhei um dinheiro por isso. Então, foi um acontecimento muito bacana. Então, foi um contra-exemplo. Foi um contra-exemplo que eu dei. Foi um trabalho que, inclusive, saiu numa boa revista, que foi o Proceedings of American Mathematical Society, o Proceedings, e foi ótimo. Você queria falar sobre Isabela. Assim, para esclarecer, eu queria falar uma coisa. Por exemplo, você tem a afirmação: só homem sabe fazer matemática. Essas duas aqui são um contra-exemplo dessa afirmativa. Exatamente. Faz sentido? Então, isso é um contra-exemplo, que é muito comum na linguagem matemática. Sori, e quais são os grandes problemas com os alunos de ginásio, primário, primeiro grau, segundo grau, que então, são refratários à matemática? Como é que você vê isso aqui? E a matemática é uma coisa boa ou ruim para o aluno do primeiro grau ou segundo? Tá, eu vou te responder por partes. Primeiro, a minha vida toda foi como professora universitária. E, há uns anos atrás, eu fui eleita presidente da Sociedade Brasileira de Matemática. E, como presidente desse tipo de sociedade, eu olhei para o ensino. Né? Nós já sabíamos que o ensino vinha decaindo, porque na universidade, os alunos que nós recebíamos, os calouros, cada ano eles estavam menos preparados em matemática, tinham menos cultura matemática. Então, eu criei a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, e que é uma Olimpíada, eu implementei essa Olimpíada em mais de 5.000 municípios, tinha 17 milhões de alunos inscritos. É o maior projeto de identificação de talentos para a matemática do país. Depois veio a de física, outras áreas nos copiaram. E eu contava aqui para minhas colegas que era muito interessante, tem a cerimônia de premiação, os alunos medalhados. Eu abraçava e dizia para eles: vocês são igual a mim, vocês gostam de matemática. E eles me olhavam e diziam: não, professora, a gente não gosta de matemática, a gente gosta da Olimpíada. Quer dizer, para eles, o que eles aprendem na escola é tão desinteressante que eles nem identificam aquilo como matemática. Mas na Olimpíada, que são problemas interessantes, tem às vezes até brincadeiras que induzem ao raciocínio, que desafiam os alunos, eles gostavam. Então, o que acontece hoje em dia, na grande maioria das escolas, principalmente as públicas, onde estudam mais de 80% dos alunos brasileiros, é que é um ambiente muito sem interesse. Ele é desinteressante para alunos e para professores. Né? Eu viajei o país viajei muito para implementar, chama OBMEP, a sigla, e eu reparei que realmente, e eu acho que a Olimpíada teve um grande sucesso, porque os professores me diziam isso e os alunos. A Olimpíada trouxe alguma coisa interessante. E o mais interessante é quando, em várias cerimônias que a gente dava medalha, ou mesmo eu recebia correspondência, os alunos diziam: professora, a senhora mudou a minha vida. Quer
Quer dizer, eles acharam uma vida dentro da matemática que estava ali à disposição deles, mas ninguém nunca tinha dito isso. E descobrimos alunos muito talentosos, alguns que eram péssimos alunos na escola, né, porque às vezes eles são muito dotados para matemática e aquilo é desinteressante. E esses alunos, então, começaram a ver, quer dizer, essa Olimpíada tem a grande mérito de divulgar uma matemática como ela é, interessante, desafiadora, engraçada às vezes, entendeu? Engraçado. Tem jogos de matemática muito interessantes, onde as estratégias são de matemática. Por exemplo, o xadrez é um jogo que não é de sorte, não é carta que você tira sorte, né? Você pode fazer coisas assim com a matemática. Legal. Então, você falou que a matemática é interessante. Muito. E o perfil das escolas é desinteressante. É muito. Como é que a gente faz uma equação um lado interessante e o outro lado desinteressante? Como é que equaciona isso? Olha, a solução dessa equação está longe, né? Porque os professores trabalham em péssimas condições de trabalho, né? Eles têm, a grande maioria deles, não foi dada a eles uma boa preparação matemática, né? Isso eles mesmos falam com a gente quando eu visito as escolas, e trabalham nas piores condições possíveis. Eles não têm bom material, os professores vivem num isolamento acadêmico muito grande. Por exemplo, nós na pesquisa, quando nós temos uma dúvida, nós temos uma rede a quem a gente pode consultar de outros pesquisadores que nos dão ideia, que nós trocamos muita ideia. A matemática vive de troca de ideias, né? Esses professores, eles são isolados, eles têm aquele material que dão para eles, né, com jornadas muito cansativas. Eu conheci professores que davam 8, 10 horas de aula por dia, até 12 horas de aula por dia, né? Muitos, inclusive, acabam com problemas emocionais. Isso eu estou falando da matemática, mas serve como... Claro. Então, essa equação só vai ter solução quando a educação for realmente um problema de Estado, né? Uma meta do Estado aqui no Brasil. Enquanto isso, essa equação não tem solução. Então, professora, é o seguinte, parece que o grande problema é um problema social. O Brasil veio, o perfil do Brasil é escravidão, inquisição. É o Brasil. 80% das escolas são públicas. O ensino, em geral, é público e com pouca assistência. E essa visão colonizadora parece que é feita para emburrecer a população. A simples colocação de forma não quer dizer a matemática como funciona. Então, parece um grande problema social e o emburrecimento das escolas. Você falou, cada vez mais, os alunos na universidade iam abaixando o perfil, padrão. Então, é um problema social. Parece que a elite continua mandando no país, continua a emburrecer. A escola é pobre em todos os sentidos. Socialmente, culturalmente, e tudo. E a escola pública atende 80% da população. Então, é um grande problema social, é verdade. Quando o Estado... Aí eu pergunto ao professor, você ainda acredita no Estado? Antes disso, eu queria fazer uma correção. Nós estamos falando de escolas públicas, mas aí você tem um grupo que são as escolas públicas federais. Sim, e que são de excelente qualidade. Mas genericamente... O que significa que, se nós quisermos, nós podemos fazer um bom ensino. Né? Quer dizer, existem esses exemplos, essas escolas, a maioria delas muito melhores que boas escolas privadas. Sim. Só para corrigir, porque eu falei de escolas públicas em geral, mas as escolas públicas federais, em geral, são muito boas. É verdade, mas genericamente... Genericamente não, as municipais e as estaduais realmente... Então, eu vou perguntar ao professor se você acredita no Estado.
no estado do Brasil que vem da escravidão, da Inquisição, da morte do indígena, uma invasão. Então, o Estado, o que é o Estado? O Estado faz a escola emburrecer ou usar inteligência? Aí, desculpa, aí a professora falou, realmente, ela conseguiu fazer uma Olimpíada Nacional para despertar a matemática com os alunos. Eu acho que os alunos e os professores também. O professor começou a escola interessante, os alunos também. Então, a professora, parabéns para a professora, Obrigada. que conseguiu fazer o papel do Estado. Olha só, uma pessoa só multiplicou o papel do Estado, que é sempre abaixo. Estou errado? Não, só tem que te corrigir. Você perguntou se eu acredito no Estado. Isso. Eu posso estar decepcionada com o Estado, mas eu acredito, porque a hora que eu parar de acreditar, eu tenho que pendurar as chuteiras. A hora que eu achar que não tem mais solução. Então, estar decepcionada é uma coisa, mas eu acredito no Estado. E sobre a Olimpíada, agradeço aí os seus elogios, mas ela foi apoiada pelo governo federal. Quem, inclusive, financiava a Olimpíada era o Ministério de Educação e o Ministério de Ciência e Tecnologia. Mas foi a professora que... Sim, mas houve receptividade do Estado tá para bem. isso. Não, também. Olha só, mas eu estou perguntando sobre o Estado burguês, esse que a gente vive. Na minha visão, a solução é pífia. O Estado burguês que a gente vive, infelizmente, quase não tem solução. A equação é muito ruim. Olha, é do que eu te falei, o Estado pode ser burguês ou não, nós temos exemplos de boas educações públicas em estados burgueses e não burgueses. É verdade. Né? A questão da educação, ela transcende a questão política. Né? Ela deveria estar acima da questão política do país. Devia estar acima. Você não conhece, não existe nenhum exemplo no mundo de um país que conseguiu dar bem-estar social e econômico à sua população que não teve uma boa educação. Fala-se muito da Coreia, porque a Coreia, uns anos atrás, estava muito atrás do Brasil, e hoje em dia está muito à frente do Brasil. Então, o que eu acho é que não existe ainda no Brasil esse consenso, que sem educação nós não vamos a lugar nenhum. E começa-se corta aqui, corta ali. Eu gosto de lembrar uma frase do Einstein, né, que ele dizia que na época das vacas magras, economizar em educação e ciência é a mesma coisa que na época da seca você comer as sementes. Eu acho que essa frase é bem significativa para o momento. Exatamente. E você, a professora Cecília, que você acha disso? Disso o quê? O que a gente falou. Eu concordo com a Sueli, eu partilho do que ela falou. Eu posso estar decepcionada com o Estado, mas eu acredito no Estado. Olha só. Acredito no Estado, acredito nas pessoas, no povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo muito trabalhador, é um povo muito inteligente. Eu acredito no meu país. Não, eu acredito no povo do Brasil também. A questão que o Estado que a gente tem é super... Se não fizer aliança, com bem com mal, não anda. Então, esse Estado burguês... Olha, se Jesus estivesse aqui na Terra... Ele tinha que fazer a aliança com o diabo, senão não andava. O Estado, claro, tem exceções, escola federada, mas acho que é uma minoria, infelizmente. E universidade do perfil da UF é uma coisa mágica. Apesar de toda a deficiência, toda coisa difícil, está acontecendo. Então,
não é por acaso que pela UF saiu uma professora de matemática que conseguiu fazer uma Olimpíada. Sim, o trabalho da Sueli é muito importante. Pois é. Trabalho muito importante, um trabalho muito bonito. A Sueli atingiu o Brasil todo, né? Então, eu acho que a mulher na matemática é fundamental. Mulher é fundamental em tudo, né, Daniel? Na matemática, tudo também. Na matemática, vamos acrescentar de tudo, mais a matemática. Quer falar, Isabela, alguma coisa? Ué, deixa eu falar. Olha só, então vou perguntar a cada um de vocês, professora, qual foi o grande exemplo de tudo com a matemática na tua vida? Olha, como eu já disse anteriormente, acho que as professoras e os professores que eu tive na UF e também na escola, que foram, assim, alguns, porque existem muitos professores que foram ruins, que falaram, não, isso daqui é só decorar e pronto na escola, tá, só aceita o que eu estou falando. E isso não é você ensinar matemática, você não está educando. Quando você educa, você tem que fazer o aluno pensar. E matemática é isso, é fazer pensar. Então, quando o professor te instiga, faz uma pergunta que você fica dias, às vezes, pensando, e eu, no início da faculdade, eu acordei sonhando matemática, com coisas assim, que me intrigavam muito, que eu achava muito curioso. E esses professores foram assim, fundamentais para a minha escolha de seguir na carreira. E também o apoio que eu tive em casa. Quando eu falei que eu queria fazer matemática, os meus pais assim, super me apoiaram, e isso foi muito importante para mim. E você, professora Cecília? Então, Daniel, eu desde pequena eu sempre gostei de matemática, né? Mas eu sempre estudei em escola pública e tive francês, inglês, né? Português, história, geografia. Eu achava muita decoreba. Até a aula de música, a professora tinha uma régua e arguía, mandava a gente ficar em pé e arguía o hino do Brasil, o hino da bandeira. Eu sempre fui excelente aluna em todas as disciplinas e eu era muito quietinha, muito educada, então eu recebia muito carinho dos meus professores. Mas na matemática eu me sentia mais livre, porque podia resolver os problemas e às vezes resolvia diferente do que o professor colocava ali. Então eu desde pequena eu já sabia que eu ia fazer alguma coisa, seguir alguma carreira relacionada à matemática. Foi no ensino médio, com a minha professora de matemática, a Conceição, que foi minha professora nos 3 anos do ensino médio, que eu me decidi a fazer matemática, a ser professora de matemática. E uma coisa, Daniel, que eu vou dizer aqui para você é que o meu pai, ele não queria que eu fosse professora. Ele queria que, na época, eu fizesse informática, que era uma carreira muito procurada pelos jovens, e ele queria que eu fizesse informática. E aí eu conversei com meu pai, pai, você me quer feliz? Então deixa eu seguir o que eu quero, fazer o que eu quero. E aí, então, fiz minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, tenho pós-doutorado, e hoje sou professora da UF, sou muito feliz lá na UF. O nosso instituto tem 4 departamentos, o departamento de estatística, o departamento de análise, o departamento de matemática aplicada e o departamento de geometria, e eu estou no departamento de análise. Professora, Sim. Então eu ouvi com atenção, você falou que matemática é liberdade. Total. Você aprendeu desde o começo na escola que matemática era liberdade. Total. E seguiu. Seguia, Porque, olha só, Daniel, você tem, por exemplo, Teorema de Pitágoras, você tem mais de 300 demonstrações, você às vezes passa um problema, você conhece a solução, aí vem o aluno com uma outra solução, é muito bacana isso.
Então, você, para um problema, você tem várias maneiras de chegar numa solução. Eu gosto muito de matemática, eu sou apaixonada por matemática e, assim, fico bastante triste, né, quando a gente, por exemplo, né, a gente vai num evento e aí pergunta, e você faz o quê? Eu sou matemática. As pessoas não recebem muito bem essa resposta. E eu acho que é nosso papel aqui, nós aqui, é desmistificar isso. Exatamente. Desmistificar. Pulando a cerca e mostrando que a matemática é um barato. Um barato. Vou perguntar à professora sua ali o seguinte, a matemática entrou em você ou você entrou na matemática? Olha, uma pergunta que me fazem muito é por que eu escolhi a matemática. Na verdade, eu não tinha muitos talentos, não. Eu só tinha 2 talentos desde que eu nasci, que era o balé clássico, eu fui uma excelente bailarina, e a matemática, que eu amava. E eu gostava muito de ensinar, então desde pequena eu gostava de inventar problemas, mas eu não conseguia quem que resolvesse meus problemas. Minha irmã, meus primos, ninguém queria resolver meus problemas. Então eu peguei como vítima a empregada doméstica que trabalhava na nossa casa, e ela ficou muito feliz porque depois de 2 anos comigo ela sabia fazer troco, né? E eu não tinha nenhuma consciência social, eu fazia aquilo pelo meu prazer de ensinar e de transferir conhecimento. E eu então só tive esses 2 talentos, eu era muito boa aluna em matemática, fui muito boa bailarina. E eu fiquei entre essas 2 coisas, mas o destino decidiu. Com 11 anos eu tive um tombo, tive uma lesão muito séria no joelho, tive que parar o balé pelo menos por 2, 3 anos. Eu achava que eu voltaria depois ao balé, depois disso, porque eu tinha bastante talento para isso, mas aí aconteceu o inevitável. Eu era muito pequenininha, então as bailarinas têm que ser pequenininha, mas com 14 anos eu cresci. Então eu não podia fazer o balé, não existiam bailarinas altas como eu. Então eu fiquei com a matemática, mas com muito prazer com a matemática. Eu sempre gostei de aprender e de ensinar. Aprender matemática é uma coisa fascinante, a hora que você se debruça sobre um problema que não tem nada a ver com a realidade. A gente está num mundo realmente muito excitante, muito fantástico, muito bonito das ideias, onde você está procurando dentro das ideias qual que é a verdadeira. Então é realmente um mergulho assim no mundo encantador mesmo. Então você transformou a dança em matemática. Não transformei, porque eu fiquei com a matemática e anos depois que eu tive o problema do joelho curou, eu voltei à dança, mas não como profissional, né? Sim, como prazer. Você transformou a dança em matemática. Sim, concentrei o meu amor pela dança na matemática. Exatamente. E você, professora, você entrou na matemática ou a matemática entrou em você? Olha, não sei, eu acho que um pouco dos 2, porque, assim, eu sempre tive aptidão, gostava, mas também requer um passo de fé, assim, de fazer uma faculdade de matemática, seguir a carreira de matemática. Acabou que eu também persegui um pouco a matemática, e não só ela estava dentro de mim, mas acabou que eu entrei dentro dela também ao fazer a minha escolha de ser matemática. Então, você perseguiu a matemática. A professora usou a matemática como liberdade. E a Flori usou a dança como uma matemática. Deixa eu te fazer. E você gosta de matemática, Daniel? Eu gosto. Gosta? Eu aprendi a fazer troco. Olha, é a primeira aula que a gente aprende aprender o valor e o troco. Uhum. Então, eu gostava. Olha, se eu não gostasse, eu não estava pulando assim com você. É mesmo, né? Com 3 mulheres, né? 3 matemáticas. 3 matemáticas. Estão reclamando como o Nicholson está fora. Está do lado. Mas é tão interessante que fica do lado. Do lado de quê? Do lado de fora ou de dentro? O que você prefere, ficar fora ou dentro? Ou é a equação? De fora ou de dentro? Não tem isso dentro. Tem que pensar. Tem que pensar, vou pensar nesse problema. Olha só, parece que você falou uma coisa interessante.
matemática é sempre um problema. Eu acho que a matemática ser sempre um problema é uma coisa ruim. Por quê? Não é um problema. Que, segundo você falou, não é um problema. Mas eu falei que matemática é um problema? Eu falei que a matemática é um problema. E a matemática não é um problema. É uma solução. É uma solução, é. Exatamente. Opa! Serginho, você é nota 10. 10? Falta 10 minutos, o tempo aqui corre rápido. Está muito agradável aqui, nós agradecemos muito essa oportunidade de estarmos aqui falando de matemática e de matemáticas. Exatamente. E um bom humor, né? Matemática com humor, aliás, tudo na vida tem que ter bom humor. E a matemática, você falou, quando você vai numa festa, a pessoa, você faz o quê? Matemática. Aí perde o bom humor. Eu sinto isso. Sabe por quê? Porque dá medo. Mas a matemática não é para ter medo da matemática. Você, quando fala eu sou matemática, dá medo do pessoal. E na verdade, fala sobre isso. Mas isso é o que eu te falei. A matemática, as pessoas têm medo da matemática porque a matemática ela é um pouco diferente das outras disciplinas. Né? Por exemplo, já começa diferente. A única matéria que a criança tem que entender a teoria profundamente, desde os 6 anos, é a matemática. Por exemplo, se ele planta um feijãozinho lá no vaso, ele sabe que se molhar o feijãozinho, botar o feijãozinho no sol, aquele pé de feijão vai crescer. Mas ele não entende o que está se passando ali. No entanto, com 6 anos, ele tem que entender o sistema decimal, que é a coisa mais fantástica que existe no mundo, que depois do 9 vem o 10, do 19 vem o 20, ele pode contar até... Então, ele tem que entender isso. Então, é a única disciplina que, desde os 6 anos, a criança tem que entender a sua teoria. Né? O resto é tudo muito aplicado. Português, ele aprende, olha, borboleta, bola. E matemática não. Tem que aprender o sistema decimal, que, se você pensar bem, a coisa mais fantástica que tem na humanidade é o sistema decimal, que permite você ver horas, por exemplo, permite você ter hora universal. Você já imaginou se não existe um sistema universal de números? Como é que você ia controlar, por exemplo, o tráfego de aviões? Como é que você ia fazer comércio com outros países se não tivesse uma unidade? A matemática deu tudo isso à humanidade e as pessoas parecem que esquecem disso. Imagina o teu mundo sem os números e sem o sistema decimal. Agora o nosso microfone foi ruim. Então, agora é universal. Vamos socializar o microfone. Então, a matemática é uma coisa universal. Exata por ser, talvez, universal, que está mesmo. É poderosa, exatamente. Fala mais sobre o poder na matemática. A matemática é poderosa, quer dizer, eu já disse, vou voltar, porque ela produz verdades eternas. Ninguém pode contestar um resultado de matemática que já foi demonstrado corretamente. Né? Aquilo não existe, que é diferente das outras áreas. Hoje em dia ela é mais poderosa ainda porque não existe mais nada na área científica, mesmo nas áreas de ciências sociais, que não são as tecnológicas, que funcionem sem a matemática. Os grandes bancos de dados, a inteligência artificial, todos esses robôs que você imagina, nada disso funciona sem matemática. Né? Então, hoje em dia, a matemática está muito presente e é muito difícil você entender a tecnologia hoje em dia, porque é difícil você entender, a matemática tem uma própria linguagem. Né? Se eu escrever assim para um chinês, qual é o número cujo dobro é 8? Ele não vai entender porque ele não fala português. O japonês também não. Mas se eu escrever 2 vezes x igual a 8, ele sabe que eu estou procurando um número cujo dobro vai dar 8. Né? Então, ela tem uma linguagem universal. E essa linguagem perpassa, seja nas unidades de medida, as unidades de tempo, de peso, de distância. Tudo isso a matemática deu para a humanidade. Aliás, medir, né, eu acho que é das maiores contribuições que a matemática deu à humanidade,
Inclusive, hoje em dia, você mede unidades no computador. Tá? Então, ela é muito poderosa por causa disso. Olha só, a professora Cecília falou que era boa aluna desde o primário. Boazinha, quietinha. Olha só, ela tem jeito de boazinha e quietinha, não tem? Olha só. E, ao mesmo tempo, é coordenadora de matemática. Você continua sempre boazinha, assim? Parece. Em português seria o aluno do CDF, né? A Cecília, eu acho que tem cara de CDF. Eu era chamada de CDF. E agora? Agora eu acho que eu não sou mais CDF, né? Você é exigente do Instituto da Matemática? Eu sou exigente com os meus alunos, tá? Mas ela foi minha aluna. Mas eu recebo muito carinho dos meus alunos, tenho respeito dos meus alunos. Eu, assim, tento dar o meu melhor de mim, para eles. Tem eu não sei se fala Saitsu, ele tem o Carrasco Mamata. Você já ouviu isso? Carrasco Mamata? Não? Carrasco Mamata é uma classificação que os alunos fazem dos professores. Aí, para você ser classificado como mamata, tem ali uns itens. E para você ser classificado como carrasco, joga o nome do professor, aí diz, olha, esse é carrasco, esse é mamata. E eu sou carrasco com muito orgulho. Eu exijo. Eles têm que aprender. Eu estou lá para ensinar, me coloco à total disposição deles, gosto muito do meu trabalho. E eu acho que tem que ser assim, entendeu, Daniel? Então, eu sou carrasco, viu? Com a cara de boazinha engana, viu? Olha só, então o carrasco, com a liberdade, é a professora Cecília. E a professora Sueli, é carrasco ou mamata? Não, eu sempre fui super carrasco, para o bem dos meus alunos, né? Porque eu olhava para eles e achava que eles tinham capacidade de atender às exigências que eu tinha, que eu supunha que eles eram capazes para isso. Então, sempre fui carrasco, mas sempre tive muito respeito, muito carinho dos meus alunos. Né? Até hoje eu tenho ex-alunos que me abraçam e dizem, olha, você foi a melhor professora da minha vida, embora eu arrancasse o couro deles, né? Mas eu acho que isso faz parte da profissão. A hora que você exige, você mostra ao aluno que você está acreditando nele. É uma questão de você acreditar. A hora que a gente não acredita nos alunos, tem que puxar, e se aposentar, ir embora e fazer outras coisas, né? Olha só, o nosso programa é 45 minutos, é um tempo de futebol. Num dentista, 5 minutos equivale a 5 horas. No motel, 1 hora é nada, né? Então, você falou o seguinte, vocês, parabéns às 10 professoras que são carrasco que a gente adora, não é? O carrasco que os teus alunos se encontram com você, abraça e beija, carrasco que adora você a vida toda. Então, a matemática não é carrasco, nem é mamato, uma questão de pensar, só pensar. E o Brasil, o nosso país, deve muito à matemática pelo pensamento. E a Olimpíada de Matemática deve ser uma Olimpíada nacional e geral. Adulto, criança, jovem, idoso, aí sim. Até presidiários. Claro que sim. O hospital, alguém do hospital, presidiário, qualquer coisa. Então vou salvar os carrascos
com muito prazer. Adoro os carrascos da matemática aqui representados pelas professoras, né? E são CDF, Carrasco, Mamato, nada disso, são professoras e representam a riqueza no nosso país. Exatamente, a riqueza é isso, não é? Eu vou pensar. Então, vou dar parabéns à professora. Olha, bater palma. Olha só, Ciquinho, Ciquinho, você gostou? Adorei. Adorei porque eu também sou um amante da matemática. O Renato é professor de francês. Gostou, Renato? Olha só, mostra o Renato. Isso. Não tá. Agora tá. Não, tem que... É legal. Então, Edson, gosta da matemática ou não? Exatamente. Olha só, então, a UniTV, o canal da UF, tem o prazer de matematizar o programa Pulando a Cerca. Então, matemática é pular a cerca. Também. Não, também, né? Então, vou pedir para os professores cantar 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Vamos lá. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Mais uma vez, valeu, valeu! Matemática pulando a cerca, exatamente.